Você sabia que a glicose que atinge a corrente sanguínea e chega até as células se encontra 99% na sua forma cíclica? É isso mesmo, e esse fator deve-se à química orgânica. Compostos que conseguem formar M-acetais cíclicos se estabilizam e, portanto, são encontrados dessa maneira. É o caso da glicose e de outros monossacarídeos. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos, aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Compostos carbonilados, como é o caso dos aldeídos e das cetonas, são muito reativos. Isso se deve ao fato de possuir um carbono ligado por uma dupla ligação ao oxigênio, conferindo a este carbono um caráter eletrofílico. Nesse caso, geralmente vão acontecer reações de adição seguidas de eliminação e, portanto, compostos carbonilados são muito utilizados no meio reacional, na indústria farmacêutica, na indústria química e em vários setores onde mecanismos de reação e reações químicas são fundamentais. Inclusive, compostos carbonilados presentes em bioquímica reagem por meio da ação de enzimas devido a essa característica eletrofílica. Nessa aula, hoje, de aldeídos e cetonas, eu trouxe primeiro as reações de adição de compostos conhecidos como reagentes de Grignard. Esses reagentes de Grignard são compostos organometálicos. Grignard foi o químico, o pesquisador que descobriu a possibilidade de fazer reações químicas envolvendo estes compostos. Quais são as suas características? Compostos organometálicos, que são conhecidos como reagentes de Grignard, eles possuem um magnésio ligado a um halogênio ligado a uma cadeia carbônica. E aí, nesse caso aqui, a gente precisa entender esse processo. Para a gente conseguir obter reagentes de Grignard, que são extremamente reativos, é necessário reagir aqui aletos orgânicos, que nós já estudamos, com cadeias alquílicas, possuindo cadeias carbônicas, juntamente com o magnésio, que é um metal. A reação química para a obtenção de reagente de Grignard é bastante complexa, mas o que a gente tem que entender aqui é que nós formamos bases fortes ou compostos conhecidos também como nucleófilos, portanto, reações de substituição nucleofílica são possíveis. Nesse caso aqui, agora dessa aula, nós vamos ver aqui o mecanismo de reação com exemplos dos reagentes de Grignard com compostos carbonilados, que é o assunto dessa aula. Veja bem, esse carbono da carbonila, que nós já estudamos de forma exaustiva, é um carbono eletrofílico. Todas as vezes que a gente tem um nucleófilo reagindo com o eletrófilo, nós temos a possibilidade de uma reação de substituição nucleofílica. Nesse caso, o composto carbonilado, que se tiver um hidrogênio em uma dessas duas extremidades, será um aldeído, e se tiver carbono nas duas extremidades, será uma cetona, reage então com o composto organometálico, formando álcoois correspondentes e acrescentando cadeia carbônica. Então, o mais importante das reações envolvendo compostos carbonilados com reagente de Grignard é a obtenção de uma nova cadeia carbônica, de um novo composto alquílico que vai ser adicionado e a formação de função orgânica álcool. Para que essa reação aconteça, então, geralmente são necessárias duas etapas: utilização de solvente, como os éteres, por exemplo,
e o meio precisa estar ácido ou básico. Nesse caso, eu trouxe aqui exemplo geral de um ambiente ácido, onde eu representei aqui pelo hidrônio, que nós também já estudamos. Então, aqui nós temos o nucleófilo, aqui nós temos o eletrófilo, aqui o intermediário reacional e aqui o produto de interesse. Tem a liberação de uma molécula de água e a formação de um haleto de magnésio. Tudo bem? Vamos entender os aspectos do mecanismo dessa reação e algumas coisas importantes. A primeira coisa é que a cadeia carbônica, nesse caso, o carbono que está ligado ao magnésio, ele está se comportando como um carbânion. Carbânions são carbonos com carga positiva, com carga negativa, melhor dizendo. Esses carbonos com carga negativa, atuando como carbânion, são extremamente reativos, atuando como base, se eles se aproximarem de um próton, ou podendo atuar como nucleófilo, quando ele se aproxima de uma espécie eletrofílica. Essa espécie eletrofílica, que é o carbono da carbonila, recebe o ataque nucleofílico, e para esse carbono não ficar fazendo 5 ligações, o par de elétrons da ligação π vem para cima do oxigênio. Então, observem, o mecanismo de reação é sempre da direção dos elétrons ao núcleo do átomo, sempre nessa ordem, e aqui o carbono está com uma carga negativa, portanto, o carbânion, e aqui nós temos um carbono com carga parcial positiva, porque está próximo de um oxigênio que atrai os elétrons para cima dele por ser um átomo eletronegativo. Quando essa ligação π, esse par de elétrons vem para cima do oxigênio, ele adquire uma carga negativa e o complexo que havia formado entre o magnésio e o halogênio correspondente, eu estou representando aqui por X, porque eu estou mostrando o mecanismo geral, se aproxima então desse oxigênio. Logo em seguida, esse oxigênio se protona, capta um hidrogênio proveniente do meio reacional. Nesse caso, o meio é um meio ácido, está com excesso de prótons. Então, o oxigênio capta esse hidrogênio formando a hidroxila e o magnésio com o halogênio sai na forma desse complexo, liberando então a molécula de água que ficou aqui do meio reacional. Tudo bem? Então, esse é o mecanismo geral. O que a gente precisa entender aqui? Esses reagentes de Grignard com compostos carbonilados são muito utilizados geralmente para que a gente possa fazer reações e buscar novos produtos. Nesse caso, a gente consegue introduzir uma cadeia carbônica e essa cadeia carbônica vai depender aqui da cadeia carbônica do organometálico que eu estou utilizando e a formação de uma hidroxila alcoólica, hidroxila ligada a carbono tetraédrico. Para que possa ficar bastante entendida essa reação, eu trouxe aqui 2 exemplos com nucleófilos diferentes e eletrófilos diferentes. Então, o que vai depender aqui é do meu interesse, qual produto eu quero obter, e geralmente, para a obtenção de um fármaco, de um medicamento, ou para a síntese de um composto químico em um laboratório de pesquisa, por exemplo, são necessárias várias etapas. Então, muitas das vezes, esses produtos não são os produtos finais de interesse, mas são produtos intermediários que vão sendo obtidos. Então, muitas vezes é necessário muito mais do que apenas um tipo de reação. Aqui a gente consegue ir mostrando alguns processos com seus respectivos mecanismos. Nesse primeiro exemplo aqui de reação de compostos orgânicos metálicos com compostos carbonilados, eu trouxe aqui como carbânion o grupo metil, Só que nesse caso é o grupo metil com par de elétrons livres, ou seja, esse carbono está com 5 elétrons, ou seja, carga negativa, portanto ele é extremamente reativo. Então, nesse caso aqui, desse grupo organometálico que eu trouxe,
será o grupo metil que vai ser introduzido no composto. E a carbonila desse aldeído aqui será transformada no álcool correspondente. Então, veja bem, se aqui eu tenho um CH3 com um par de elétrons que eu estou representando, e essa representação ela pode variar aqui de literatura para literatura, algumas literaturas trazem uma ligação covalente entre o carbono e o magnésio, e eu preferi trazer o par de elétrons livre aqui, porque o magnésio é um metal e geralmente ele doa os seus elétrons. Como ele tem dois, ele está doando um elétron para o carbono e um elétron para o bromo, que é o halogênio escolhido aqui nesse primeiro exemplo. Mas vejam bem, tem algumas literaturas que trazem que esses compostos organometálicos, eles geralmente envolvem formação de radicais. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: esse par de elétrons vai atuar aqui como nucleófilo, atacando esse carbono da carbonila que está deficiente em elétrons, está com uma carga parcial positiva, porque está ligado no oxigênio que está com uma carga parcial negativa. Então, esse par de elétrons aqui, que eu estou representando com essa setinha, ataca o carbono da carbonila desse aldeído correspondente. O par de elétrons da ligação π, para esse carbono não ficar fazendo 5 ligações, vem para cima do oxigênio, formando uma carga negativa, porque o oxigênio agora passa a fazer uma única ligação covalente com o carbono e possuindo 3 pares de elétrons livres. Nesse caso, ele fica com uma carga negativa. Observem que o grupo metil, que estava com esse par de elétrons representados, fez uma nova ligação química aqui, ó. Eu copiei da forma como estava, o hidrogênio aqui, ele aparece aqui, e esse grupo etil está representado aqui. O que aconteceu de diferente é que o grupo metil do composto organometálico agora foi inserido na cadeia carbônica do intermediário reacional. O brometo de magnésio se aproxima do oxigênio, que está com uma carga negativa, porque o magnésio está com carga positiva, formando um intermediário. Eu representei o hidrônio aqui, que é a forma correta da gente representar um meio ácido, e, portanto, esse par de elétrons aqui capta um hidrogênio do hidrônio, formando a hidroxila. E esse brometo de magnésio sai na forma desse brometo de magnésio MgBr2, porque o meio estava ácido. Por exemplo, a gente pode usar aqui o ácido bromídrico. E aí o ácido bromídrico, o bromo desse ácido se une aqui a esse complexo de brometo de magnésio, formando esse intermediário. E vai restar aqui a molécula de água que fica ali no meio reacional. O que eu quero que vocês entendam é que eu gerei esse produto de interesse, que na verdade agora é um álcool. Aqui eu representei ele de uma forma e aqui eu coloquei ele de uma forma mais visível para vocês entenderem que este produto, na verdade, é esse aqui. Então, desse aldeído que continha aqui 3 carbonos, eu gerei um álcool com 4 carbonos e a hidroxila ligada no carbono de número 2. Portanto, eu formei o butan 2-ol. Então, partindo do propanal, eu consegui gerar o butan 2-ol. Se esse fosse o meu produto de interesse, eu paro a reação aqui. Se ele é um intermediário para obter outros compostos, eu isolo este composto do meio reacional e continuo reagindo. Tudo bem? O segundo exemplo agora, o composto organometálico, ou conhecido também como reagente de Grignard, possui 1, 2, 3, 4 carbonos. Lembrando que esse carbono de número 1, que está próximo do magnésio, está se comportando como carbânion, portanto, nesse caso, é um nucleófilo. Nesse caso aqui agora, nós temos uma cetona cíclica, ó, carbonila entre 2 carbonos. Esse carbono que está ligado por uma dupla ao oxigênio é deficiente em elétrons, porque o oxigênio está atraindo os elétrons do carbono para cima dele, por ser um átomo eletronegativo.
carga parcial negativa no oxigênio, carga parcial positiva no carbono eletrofílico. Esse par de elétrons aqui, do carbono vizinho ao magnésio, ataca o carbono eletrofílico. Para que esse carbono não fique fazendo 5 ligações, a ligação π se rompe com os 2 elétrons vindo para cima do oxigênio na forma de par de elétrons livres. O oxigênio com uma ligação aqui apenas com o carbono e 3 pares de elétrons livres fica com carga negativa, atrai o cloreto de magnésio agora. Reparem que o halogênio agora que eu utilizei foi o cloro, podia ser o iodo. Geralmente o flúor não reage nesses casos, tudo bem? Mas o iodo, o bromo e o cloro reagem. Reparem que a cadeia carbônica, que o grupo alquila, que estava presente no composto organometálico, veio totalmente aqui para um novo composto. Então, esse par de elétrons fez uma nova ligação, que eu representei ela aqui, e os 4 carbonos estão representados aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. O oxigênio com carga negativa, já que o meio é ácido, ó, eu representei agora o hidrônio, e o cloreto, representado aqui. Ácido clorídrico em solução aquosa, tudo bem? O oxigênio capta o hidrogênio do meio reacional, que é ácido, formando a hidroxila. O cloreto de magnésio capta esse cloreto aqui e sai na forma de MgCl2. E o hidrônio, como perdeu um hidrogênio, volta a ser água, que fica ali no meio reacional. Tudo bem? Observem que aqui eu representei também o solvente, que é utilizado na primeira etapa, que geralmente é um éter. Tudo bem? Esse composto aqui, então, com 1, 2, 3, 4 carbonos, como radical a hidroxila de álcool e um ciclo com 6 carbonos, é o produto principal formado. E eu representei ele aqui do lado para que vocês possam observar. Reparem que eu parti de uma cetona cíclica e formei um álcool cíclico, uma hidroxila ligada a carbono tetraédrico. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse grupo entra como radical, que é o radical butil. Butil ciclo hexanol. Se não tivesse essa hidroxila, seria butil ciclo hexano, seria um hidrocarboneto. Eu tiro o O do hidrocarboneto e coloco OL de álcool, portanto, butil ciclo hexanol. Observem que eu parti da ciclohexanona, que é uma cetona, e obtive o butil ciclo hexanol, porque foi esse organometálico que eu utilizei. Se eu quisesse colocar aqui 3 carbonos, eu teria que usar aqui 3 carbonos no composto organometálico. Se eu quisesse algum outro grupo, o composto organometálico teria que ter aquela estrutura química para obter o produto de interesse. Tudo bem? Então, compostos organometálicos conhecidos como reagente de Grignard reagem com compostos carbonilados por reação de substituição seguida de eliminação aqui, tá? E isso é bastante comum em meio reacional envolvendo compostos carbonilados. Dando continuidade aqui então desse lado do quadro, nós vamos falar agora da formação de M-acetais e acetais, que continuam sendo reações que ocorrem para compostos carbonilados, aqui como exemplo, aldeídos e cetonas. Agora nós vamos reagir a aldeídos e cetonas com álcoois. Então, a hidroxila alcoólica, nesse caso agora, está se comportando como nucleófilo, porque o oxigênio possui 2 pares de elétrons, e o carbono da carbonila está se comportando como eletrófilo, porque ele tem deficiência em elétrons. M-acetais são compostos que possuem carbono ligado diretamente a uma hidroxila e a um grupo conhecido como OR. O que é esse OR? É o oxigênio ligado a uma cadeia carbônica, que é função orgânica éter. Todas as vezes que eu tenho carbono ligado diretamente à hidroxila,
ligado a um grupo OR, eu tenho um M-acetal. Todas as vezes que eu tenho um carbono ligado a dois grupos OR, reparem que aqui eu tenho OR1 e aqui eu tenho OR2, eu tenho a formação de acetais. Então, M-acetais e acetais são possíveis de obter aqui por reações envolvendo álcoois com aldeídos e cetonas. Mas observem o seguinte, os M-acetais não cíclicos, os M-acetais de cadeias abertas, não são estáveis suficientemente para serem isolados. Então, geralmente, dos M-acetais formados, a gente parte para os acetais correspondentes. Agora, se for um M-acetal cíclico, aí ele tem estabilidade suficiente para ser formado. Principalmente M-acetais que possuem ciclos de 5 ou 6 átomos envolvidos. Tudo bem? Mas vamos aos poucos aqui. O oxigênio, então, ataca o carbono eletrofílico da carbonila. Para esse carbono não ficar fazendo 5 ligações, a ligação π vem para cima do oxigênio na forma de par de elétrons livres. Portanto, o oxigênio fazendo uma ligação simples com o carbono e 3 pares de elétrons livres fica com uma carga negativa. Esse oxigênio com carga negativa capta um hidrogênio do meio reacional. Geralmente é um hidrogênio ácido que está ali presente. Eu representei captando esse hidrogênio de forma direta, porque esse hidrogênio do oxigênio com carga positiva tem que sair dali. Ou esse oxigênio capta um hidrogênio do meio reacional e o próprio meio também capta esse hidrogênio, ou esse oxigênio capta o hidrogênio de forma direta, se ele conseguir alcançar o orbital antiligante aqui. Tudo bem? Nós já falamos sobre isso também. As representações de mecanismo podem variar de literatura para literatura. O importante é entender o que está acontecendo. Quando esse oxigênio, que está fazendo 2 ligações e está estável com 2 pares de elétrons livres, ataca esse carbono, ele perde um dos seus pares de elétrons livres, fazendo 3 ligações e ficando com uma carga positiva. Então, para ele perder essa carga positiva, esse hidrogênio tem que sair daqui. Então, esse hidrogênio vai sair daqui, ou para o meio reacional, ou para esse oxigênio, formando o grupo OR, que eu representei aqui, e esse oxigênio que está com uma carga negativa precisa se protonar, precisa adquirir esse hidrogênio para formar aqui a hidroxila e ficar com carga neutra. Então, formamos aqui o M-acetal. Se esse grupo for um ciclo, vai formar um M, se for, melhor dizendo, né? Se essa hidroxila estiver dentro do mesmo composto carbonilado, vai formar um M-acetal cíclico que é estável. Nesse caso aqui, ó, se eu coloco o M-acetal com excesso de álcool, né, com excesso desse álcool aqui, em meio ácido, ele vai formar o acetal correspondente e a reação só para aqui. A gente não consegue isolar nesse momento. Vamos ver aqui como que isso acontece. A hidroxila capta um hidrogênio do meio reacional, que ele é ácido. Eu estou representando aqui pelo ácido clorídrico. Então, esse oxigênio protona, formando OH2. OH2 é água, que é um bom grupo de saída. Então, reação de adição seguida de eliminação, que é muito comum para compostos carbonilados. Então, veja bem, formei OH2. O mesmo álcool que reagiu aqui em cima, ele está em excesso, portanto, eu tenho vários álcoois desse ali no meio reacional. Uma nova molécula desse álcool, com par de elétrons do oxigênio da hidroxila, ataca o carbono eletrofílico. Esse carbono está ligado a 2 oxigênios. Esse oxigênio com carga positiva, ele atrai ainda mais os elétrons para cima dele, tornando esse carbono ainda mais eletrofílico. Portanto, esse oxigênio com par de elétrons ataca com facilidade esse carbono. Para ele não ficar fazendo 5 ligações, essa ligação com o oxigênio se rompe, liberando molécula de água. Então, tem a liberação
de molécula de água aqui nesse caso, que é o grupo de saída, que é o grupo que será eliminado. E eu acrescentei OR2 com esse hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, ó, que está representado aqui, faz com que o oxigênio fique com uma carga positiva. Ele está só com um par de elétrons livres, porque o outro ele utilizou para fazer uma nova ligação química. Olha aqui, ó, essa nova ligação química que apareceu aqui é feita por esse par de elétrons livres. Portanto, 3 ligações do oxigênio com um par de elétrons livres só torna ele com uma carga positiva. Mas o cloreto do meio reacional capta esse hidrogênio saindo na forma de ácido clorídrico. Então, teve a liberação de água como grupo de saída, formação de ácido clorídrico como subproduto e a formação do acetal correspondente. Volto a repetir, acetal é o carbono ligado a 2 grupos OR. E esse R representa a cadeia carbônica. Qual M-acetal e qual acetal eu vou formar? Depende do aldeído e da cetona que eu estou utilizando, assim como do álcool que vai reagir, tudo bem? Para que possa ficar entendido isso, eu trouxe um exemplo para ficar claro. Observem aqui o seguinte, eu tenho 1, 2, 3 carbonos e uma carbonila entre 2 carbonos. Portanto, eu tenho a propanona, que é uma cetona conhecida como acetona, que é um solvente, tudo bem? E aqui eu tenho o metanol, que é o álcool com apenas um carbono. Então, metanol reagindo com a acetona. Carbono eletrofílico, par de elétrons do oxigênio que vai atuar como nucleófilo. Então, o metanol utiliza o par de elétrons aqui para atacar o carbono eletrofílico da acetona. A ligação π se rompe para cima do oxigênio, para que esse carbono não fique fazendo 5 ligações. Esse oxigênio momentaneamente fica com 3 pares de elétrons livres e uma carga negativa. Ele pode tanto pegar hidrogênios do meio reacional, como pode captar aqui o hidrogênio do álcool que atacou, que nesse caso é o metanol. Então aqui eu estou mostrando o oxigênio captando o hidrogênio, formando a hidroxila correspondente aqui, ó. E esse grupo ficou OCH3. Observe, carbono ligado diretamente à hidroxila, ligada a um grupo OR. OR, pessoal, significa que eu tenho um oxigênio ligado à cadeia carbônica. Nesse caso, é OCH3, porque o álcool que fez o ataque era o metanol. Se fosse o etanol, seria OCH2CH3. Se fosse o propanol, seria OCH2, CH2, CH3 e assim sucessivamente. Formei carbono ligado à hidroxila a grupo OR, eu tenho um M-acetal. Como é um M-acetal não cíclico, ele não é estável. Mas o meio é ácido, aqui eu estou representando o ácido clorídrico, e eu estou trabalhando com excesso de metanol. Então, pelo princípio de Le Chatelier aqui, a reação tende a acontecer para a formação do acetal correspondente. Como que isso acontece? A hidroxila do M-acetal que foi formado aqui em cima, eu estou repetindo ele aqui, capta o hidrogênio do meio ácido, formando OH2 com carga positiva no oxigênio, que é um excelente grupo de saída. Esse carbono está ligado a 2 oxigênios, portanto ele é muito eletrofílico, e esse oxigênio de cima ainda está com uma carga positiva. O metanol utiliza o par de elétrons de novo para atacar esse carbono eletrofílico, que está com uma carga parcial positiva aqui. Para esse carbono não ficar fazendo 5 ligações, expulsa, né, essa ligação aqui se rompe, com um par de elétrons vindo para cima do oxigênio, liberando molécula de água. Então tem a eliminação de molécula de água. E agora esse grupo OHCH3 se liga, que eu estou representando aqui, no restante da cadeia carbônica. Observem que eu já tinha CH3, está representado aqui, carbono, CH3, OCH3, eles estão aqui.
E esse metanol que incorporou agora aqui, que fez uma nova ligação química, está aqui em cima. Oxigênio com 3 ligações e um par de elétrons livres só fica com carga positiva, mas o íon cloreto que está ali no meio reacional capta esse próton aqui, liberando esse OCH3, que está representado aqui, ó, sai ácido clorídrico como subproduto, e aqui eu fico agora com OCH3, que é o acetal correspondente, porque eu estou reagindo a acetona com metanol. Por isso formou carbono OR, carbono OR. O acetal já é estável, já é encontrado, mas é muito utilizado para fazer reações químicas para obter novos produtos e assim por diante. Então eu parti de aldeído e cetona reagindo com álcool para levar à formação de éteres, de compostos que têm função orgânica éter. Acetais geralmente são muito utilizados como forma de proteção em meios reacionais, mas esse é assunto para um outro momento. E só para finalizar essa aula, aqui eu trago para vocês o que eu disse no começo dessa aula. M-acetais cíclicos se formam com estabilidade suficiente para serem encontrados na sua forma livre, que é o caso da glicose, que é um monossacarídeo. Então, monossacarídeos possuem hidroxila alcoólica e carbonila de aldeídos e cetonas na mesma estrutura. Então, no nosso corpo, na corrente sanguínea, nas células, que é um meio aquoso, tem água e tem ácidos, e tem enzimas, a glicose cicliza, ela se torna um composto cíclico. 99% das glicoses encontradas no nosso corpo estão na sua forma cíclica, porque acontece uma reação de formação de M-acetal cíclico dentro do nosso corpo. Esse processo é feito geralmente por enzimas. Mas observem, a hidroxila do carbono de número 5 da glicose ataca a carbonila do carbono de número 1, que é um aldeído. E aí, quando a hidroxila do carbono 5 ataca a carbonila, reparem que formou um composto. Veja só, carbono ligado à hidroxila, ligado a um grupo OR. Olha só, oxigênio ligado à cadeia carbônica. Isso aqui é um M-acetal cíclico. Isso explica por que a glicose, em 99% das vezes, é encontrada na sua forma cíclica, que é estável dentro do nosso corpo. Tudo bem? Então, a química orgânica, além de possibilitar a produção de fármacos, de medicamentos, de compostos químicos diversos, permite a gente entender também outras disciplinas. Ela é multidisciplinar, ela facilita o entendimento da bioquímica, que é o que eu tenho tentado trazer nas minhas aulas, associar o conhecimento de química com bioquímica, para que a gente possa entender e aprender de forma significativa e não apenas decorar estes conteúdos. Se essa aula chegou até você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Eu espero sinceramente que vocês entendam essa aula, que ajude vocês nas reações envolvendo reagente de Grignard, na formação de M-acetais, de acetais, no entendimento da química orgânica, da bioquímica e assim por diante.